Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal do YouTube da Tavano Consultoria, onde nós trazemos os bastidores das clínicas, tudo sobre gestão, o que acontece no backstage, algumas estratégias. E hoje, uma convidada mais que especial aqui, a Andrea. Hoje ela é, para mim, referência em tratativas, atendimento, gestão de um paciente high ticket. E nós vamos discutir desde do posicionamento do médico, todo o serviço de encantamento e também a parte de closer ali do comercial 2, a importância de ter uma pessoa dessa, uma figura dessa hoje na clínica para aumentar o faturamento. Que muitas das vezes, estou aumentando o número de consulta, mas nem sempre o faturamento acompanha. Então, seja muito bem-vinda, Andrea, nosso canal. E se você não nos acompanha ainda, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. É isso aí. Vamos lá, André. Eu gostaria de que você se apresentasse, como que você entrou nesse universo médico, de gestão de clínicas. Bom, eu sou a Andrea Souza. Já estou na área da saúde há mais de 20 anos. Tenho percorrido várias áreas da saúde, tanto de diagnóstico por imagem, a parte estética, mais voltada ali para a saúde da mulher, e hoje à frente de uma clínica vascular que a gente também une saúde com estética e bem voltado ali pro paciente high ticket, né, Rafael? Eu e o Rafael, a gente tem uma parceria aí muito boa com relação a esse paciente que chega até a clínica. Então, fundamental o trabalho do Rafael com relação ali ao lead, e a gente tem todo um contexto do bastidor antes desse lead chegar, não é verdade? Por quê? Porque a gente precisa primeiro contextualizar o posicionamento dessa clínica, qual é o perfil do paciente, o que esse paciente precisa entender antes de chegar até nós, e também como que esse atendimento vai acontecer no momento que esse paciente nos procura. Então, a gente vem sempre aprimorando o lead para que a gente gaste menos energia, menos tempo, menos dinheiro, e assim a gente consiga converter melhor esse lead e trazê-lo a ser um paciente que vai tratar, que vai indicar e que vai ser nosso fã. Porque eu falo que a venda, ela não acontece só uma vez. Você já falou uma palavra ali que nós percebemos que muitas clínicas deixam esse canal, que é, para mim, o mais importante, que é a indicação. Mas antes da gente falar de indicação, André, eu gostaria que você contextualizasse o que é o paciente high ticket, quem que é essa pessoa, como que ela se comporta. Olha, eu venho há muito tempo avaliando o perfil desse paciente. Muitas vezes a gente pensa assim, o paciente high ticket é o que tem o maior poder aquisitivo, é o super rico. Mas muitas vezes a gente tem esse pensamento errado. A gente se surpreende quando vemos um paciente que não tem um poder aquisitivo tão alto, mas que ele se prepara para pagar para você. Então, o high ticket é o paciente que entende o seu valor, que entende o seu posicionamento, que entende a sua trajetória profissional. Olha, esses são gatilhos que eu estou falando e que tem que ser passado no ambiente ali de um Instagram, de um canal de YouTube, de uma palestra. Então é uma construção. O high ticket, ele vai chegar até você a partir do momento em que ele entende esse valor do profissional médico que é capacitado, ele é o melhor profissional para cuidar daquele problema que eu tenho. Ele é um profissional que se posiciona como referência, ou seja, ele faz uma postagem intencional, ele traz soluções a qual eu estou buscando e ele realmente vai resolver meu problema. Então não é só o super rico, é o paciente que enxerga o seu valor, que enxerga que você é a pessoa certa
para resolver o que ele está buscando, independente se é uma cirurgia estética, se é um tratamento de saúde, se é uma correção, né? Porque a gente vê muito isso também na área médica. Então você precisa passar essa autoridade. É o que muitos médicos hoje falham. E eles querem focar ali numa pessoa que tem uma renda média familiar ali muito alta, mas às vezes essa pessoa não está enxergando tanto valor nele, e através também do posicionamento. Você falou uma coisa de conteúdo de qualidade, a estética do conteúdo, se você está bem iluminado, está com uma qualidade de imagem ali, de uma textura legal, isso você acredita que influencia? Faz diferença. Um vídeo cinema, claro que hoje o nosso espectador, se a gente for avaliar e comparar com uma TV, né? A gente gosta de conteúdos orgânicos, o dia a dia ali, mas isso é para story. Isso não é para um feed. Eu comparo muito a rede social a uma loja, né? Você passa num shopping e viu que a vitrine está bem estruturada, passando uma imagem de limpa, de organizada, o produto não está ali sobreposto um ao outro, você consegue enxergar, você consegue ter o brilho dos olhos à primeira vista. Aí você adentra a essa loja. Adentrou, o atendimento é especial. Você é olhado nos olhos, você é chamado pelo seu nome, você é ouvido na sua necessidade. A pessoa não está te empurrando algo que você não precisa, ela está te fazendo uma venda consultiva, que também é um bastidor que precisa um olhar ali internamente na clínica. Como que está a sua equipe? Desde a pessoa que faz a parte ali de atendimento ali de um café, a copeira, né, que a gente chama, estão todos alinhados, estão todos atentos a essa pessoa que entrou dentro do seu espaço físico, porque é tão difícil atrair a pessoa. Então eu falo que o paciente entrou, você não pode perder o foco nele. Você tem que olhar tudo, o que essa pessoa diz, o que ela faz, como ela chegou, qual a dor dela, qual a dúvida, a insegurança. Tudo isso tem que ser rastreado. Eu falo que é o mapeamento do paciente. Então, entrou. Como que está sendo o trabalho de toda a equipe atenta a essa pessoa, a esse momento ser especial? Então a vitrine ali, a sua rede social, ela está passando o quê? Toda a realidade de dentro da sua empresa. Mas até o momento dessa pessoa entrar, dessa pessoa te escolher, 50%, né? É já o poder decisivo. Ela foi, ela pagou, ela tem intenção. Ó, vamos lá. Ela pagou. O que você enxerga hoje assim para uma organização desse lead? Lead, para quem não entende a nomenclatura, é um nome e telefone. Para ele se tornar paciente, o pagamento da consulta, ele deve ser antecipado ou não? Com certeza. O paciente só vai valorizar o seu trabalho se ele realmente enxergar que no momento em que ele entra em contato, ele é um lead, ele é um suposto paciente. Entrou em contato, esse atendimento está bem estruturado, que é o que você faz e muito bem, né, Rafael? Um vídeo do profissional se apresentando, falando dos diferenciais, fazendo ali aquela abertura de boas-vindas, de trazendo segurança, de que realmente ele existe, de que ele tem uma estrutura física. Então, mostrando tudo isso ali no primeiro atendimento. Que ele tem alguns resultados também. Isso. E procurando mostrar que ali é o lugar correto. Com certeza, a escolha
já vai ser tendenciosa a você. Ah, mas todos já estão fazendo isso, o que eu tenho que fazer de diferente? É o atendimento rápido. Hoje tem que ser veloz. Um WhatsApp respondido de um dia para o outro, ou 4, 5 horas depois, já esfriou aquela pessoa, aquela vontade de te conhecer melhor, de ir até você. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o paciente decidiu e quer agendar, tem que cobrar um sinal, para que ele se comprometa a ir. O índice de evasão é muito alto. Com o tempo, eu fui verificando isso. O paciente, ele não faltava, mas aí ele começou a faltar. Por quê? Porque ele perde o interesse, ou porque ele já agendou em outro lugar. Agora, a partir do momento em que ele te deu um sinal e agendou a consulta, ele não vai deixar de ir. Dinheiro é um balizador de compromisso. Com certeza. E também de valorização. Eu estava com um cirurgião plástico agora e ele falou, pô, Rafael, o ano passado, ano retrasado, as conversões aqui de cirurgia, de quem passava para consulta para ir na cirurgia, era muito maior. O que está acontecendo? O que você está vendo no mercado? Primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, você está pegando o sinal? Por quê? Porque a curva de interesse da pessoa no momento em que ela está na clínica é totalmente alta. Ela tá, que a gente fala dentro do processo comercial, ela está quente. Ela saiu dali, hoje nós somos bombardeados por estímulos de publicidade e propaganda de tudo quanto é segmento. Então, hoje eu vou fazer uma mamoplastia, por exemplo, na média ali de 30, 40 mil reais. O que dá para fazer com 30 a 40 mil reais? Falando de um médico bom, o que dá para fazer com 30, 40 mil reais? Posso trocar meu carro, posso dar uma reformada na minha casa, trocar minha mobília, fazer planejado, posso comprar um sofá bom, posso inúmeras coisas, posso viajar, dar entrada numa viagem para a Europa, enfim. A partir do momento que você não tem o controle do processo comercial com esse paciente, tendo algumas afirmações de compromisso, esse paciente está exposto a tomar outra decisão. E aí, muitas vezes, a clínica, o médico fica pensando, nossa, mas o mercado está muito difícil, eu tenho muito concorrente, que é o outro médico. Mas, na verdade, não. Você tem o concorrente que é qualquer player, qualquer setor do mercado ali que vai competir por essa atenção. A gente está num país com uma desigualdade social muito alta. Então, a gente tem um gap aqui. E o que acontece nessa desigualdade social? O estímulo à compra, ele é fomentado. Por quê? Porque você compra status. Então, já que as pessoas elas querem gastar, não é num país que não tem tanta ambição, como exemplo qualquer país da Europa, que as pessoas não gastam, fica com o mesmo celular até apodrecer, até não funcionar mais. Aqui não, lançou um iPhone, lançou isso, lançou aquilo, as pessoas querem gastar. Então, já que a gente está num padrão de comportamento desse, nós temos que viabilizar um sistema ali, canalizar essa energia para que esse dinheiro venha até nós. Tem crise, tem isso. Na verdade, o dinheiro só está trocando. Sempre existiu. O dinheiro só está trocando de mão. Então, essa mentalidade do quê? Eu captei o paciente. Isso que a Andréia falou é super, super, super importante, porque às vezes você está investindo muito em marketing, tá com um processo comercial ali do comercial 1, que é o SDR, para trazer esse paciente na clínica. Chega na clínica, cara, o tratamento, atraso, o que você me fala sobre atraso? É horrível. Isso não é high ticket. Eu falo assim, as pessoas quando chegam lá onde eu trabalho, elas se sentem que estão em um hotel de luxo. E eu até friso, aqui é o momento de você ter seu bem-estar. É a qualidade que a gente oferece, desde descer ali, sair do elevador, até ir embora, esse paciente é conduzido. Ele não é deixado sozinho em momento algum. Então a gente não perde essa pessoa. Essa pessoa está envolvida em nosso contexto. E assim, não é só a questão do sinal, Rafael. É todo esse contexto. Da pessoa se sentir bem tratada, ouvida, dela ser cuidada
que aquele momento é único. E dentro dessa estrutura de a hora que a pessoa chega na clínica, o que você hoje orienta assim, de recurso humano? Eu tenho uma recepcionista, uma concierge, quem que faz essa função? Hoje a recepcionista que recebe esse paciente no elevador. Recebe e vai levá-lo até ao cadastro. Porque a gente faz um pré-cadastro, depois vai tirar uma foto, perguntar mais coisas que são importantíssimas. Eu falo assim que informação é poder. Então você tem que saber a profissão. Se você não soube ali enquanto estava para o agendamento, na hora do cadastro é o momento. Saber a profissão, ter ali um e-mail, ter o endereço correto. Então todas essas informações são muito importantes para o gestor de tráfego. Sim, com certeza. Porque no momento em que a gente vai fazer uma campanha, eu já sei qual é o perfil do público que está me procurando. Ao invés de falar assim, eu sugiro que seja isso, não, eu tenho dado real. Então, essas informações são muito importantes. A gente faz todo um estudo e uma curva ABC. Então, se eu tiver a informação de alguns CEPs e saber que aquele CEP traz 80% do meu faturamento, por exemplo, em alguns bairros, condomínios da cidade, a gente coloca uma campanha geolocalizada, um pinzinho ali para direcionar mais orçamento para aquela região. Isso é ouro, hein? A gente está entregando ouro. Nessa conversa aqui a gente já falou de vários pontos importantes de uma gestão de clínica high ticket. Mas voltando ali, a questão da recepcionista receber esse paciente e já oferece ali um café, uma água, tem sempre algo saudável para oferecer para esse paciente. Hoje a gente está numa era de autocuidado muito grande, então sem açúcar, sem glúten, ter ali um café, né, bem estruturado também e intencional para a pessoa entender que ela não está em qualquer lugar. Então, toda a questão assim, dos 5 sentidos do paciente estão sendo envolvidos e acionados para a experiência e para essa jornada dentro da clínica. Após isso, eu sempre saio, que eu sei ali quem são as pessoas que estão preparadas para chegar e já chamo a pessoa pelo nome. Então, ela já se assusta. Nossa, ela estava me esperando. Então eu já sei, porque já foi mapeado qual é a dor, qual é a procura dessa paciente, se ela vai tratar varizes, se ela vai tratar face, se ela vai tratar gordura localizada, e eu já começo um rapport com aquele paciente antes mesmo de entrar para a consulta. Então eu já me apresento. Um ponto importante aqui, esse paciente que ele vai enxergar valor, como que a pessoa ela enxerga valor? Sendo notada, igual você falou. E para ela ser notada, você tendo as informações prévias dela, não ficar repetindo a mesma coisa. Quando a gente liga para algum call center para resolver um problema de internet ou de, sei lá, do banco, você vai lá, digite seu CPF, aí manda para outro setor, digite novamente seu CPF. Então, isso, o que passa? Uma imagem de falta de zelo. Então, você ter um sistema e ter essa troca de informação para conseguir dar fluxo no processo e não ficar o paciente ali repetindo várias vezes a mesma coisa, ele sente que o tempo dele está sendo valorizado, que aquela pessoa está sendo notada. Isso. Então, eu sempre falo o nome, Maria, seja bem-vinda, tudo bem? Primeira vez aqui. Quando é um paciente que saiu há muito tempo de um tratamento e voltou depois de 4, 5 anos, que bom, nós não nos conhecíamos, me apresento, falo um pouco sobre o que a pessoa está buscando de tratamento, pergunto se já foi em outro lugar, tudo isso é sondagem. Já foi em outro profissional, já tratou antes, conhece. Então eu estou ali fazendo uma pesquisa para no momento do orçamento eu resgatar essas informações. O paciente entrou para o atendimento com o médico, existem momentos em que eu acompanho, quando eu vejo a necessidade, e existem momentos em que eu só vou ao final e busco. Então ele fez ali o exame, aí a minha auxiliar, né, saiu do exame, eu já pergunto o que deu.
qual foi o diagnóstico. Então eu já sei mais ou menos qual foi o tratamento que aquele paciente vai precisar. Já sei mais ou menos o que o doutor vai passar. Então essa conexão com o médico também é muito importante. Por quê? A pessoa que faz o fechamento, ela precisa conversar igual ao médico. Ela precisa entender o tratamento. Ela precisa ter uma fala fácil e não técnica. Ela dá continuidade ao atendimento. Porque o paciente entrou para consulta, tirou todas as dúvidas e a gente entra para buscar esse paciente para passar um orçamento, a gente dá continuidade no assunto. Perfeito. Então, um outro problema, muita gente está vendendo aquilo que não conhece e não entende. A ideia aqui, gente, pelo amor de Deus, não é o comercial passar o diagnóstico, e sim entender sobre o diagnóstico e todas as etapas do tratamento. Por quê? A objeção, às vezes, ela aparece por falta de informação. Então, a melhor pessoa para tirar todas as dúvidas no momento do fechamento é o comercial. Se o comercial ele desconhece, a pessoa vai falar, vou para casa, vou pensar. E o adulto, a gente tem que entender o seguinte, o adulto, se ele tiver qualquer dúvida, ele não vai passar o cartão. Não vai. E assim, se a gente comparar a produto, é tão simples. A venda de serviço, ela é desafiadora? É. Mas vamos trazer ao produto. Quando a gente coloca um vendedor numa loja para vender um produto, ele tem que estudar a fundo aquele produto. Ele tem que saber tudo. Ele tem que saber as qualidades, os diferenciais, ele tem que saber o produto concorrente, o que tem que o dele não tem. Vamos simplificar, um vendedor de tênis, por exemplo. Tem que saber o tipo do material ali, solado, se é para corrida. Por que tem que escolher o meu? Se eu trabalho numa New Balance e não em uma Nike, o peso, a performance, eu tenho que saber o diferencial do meu, eu tenho que saber o que o outro é bom que o meu não é, para que eu foque no que o meu é melhor, para eu diminuir o valor do outro naquilo que ele é muito bom e eu não tenho. E eu tenho que saber as objeções. Por que não escolher a mim? Para eu poder sair dessa objeção. Então, o comercial de uma prestação de serviço médico, ele tem que entender a fundo. O médico que não explica como é o tratamento, que não explica como que é o diagnóstico, ele está perdendo espaço. Porque informação é poder, em todas as áreas. E quando o comercial ele tem essa segurança de dizer nos olhos do paciente que o tratamento dele vai funcionar assim, assim, assado, porque a gente vive de expectativas, ninguém gosta de surpresas. Então, se eu já sei todas as etapas do meu tratamento, o que esperar do meu tratamento, o que pode acontecer, se uma intercorrência acontecer, o que será feito, eu vou diminuindo as objeções, eu vou diminuindo o vou pensar e vou tendo cada vez mais certeza de que eu sou a melhor escolha. Então, assim, onde eu estou hoje, nós conseguimos dobrar o resultado. Foi só por você sozinha, Andréa? Claro que não. Mas de toda essa estrutura que nós estamos falando, de ter um lead mais qualificado, cada detalhezinho no processo de ter importa. o atendimento bem realizado, de ter a chegada desse paciente, fazendo um review aqui de tudo que eu falei, chegada desse paciente, de toda a atenção e o cuidado com essa pessoa. É humano para humano, a gente vende de pessoa para pessoa. Então a gente precisa entender de gente. Eu falo muito isso. E todas essas etapas do processo, elas são mapeadas para que a gente possa extrair dados. Então, por exemplo, ela falou muito de objeção. Objeção, para quem não conhece o termo, é tudo aquilo que afasta o paciente de tomar essa decisão, de fazer uma transação financeira. Então, nós temos basicamente 3 objeções universais. Ou é falta de orçamento por preço, ou falta de tempo, distância ali para fazer cirurgia, não consegue uma folga do trabalho, ou a autoridade do médico. Eu não sei se aquele profissional é capaz de
de resolver o meu problema. Então, nós tendo esses dados assim, podendo mapear, nós sabemos exatamente qual o plano de ação para o próximo mês para diminuir e mitigar essas objeções. E aí, o que a gente faz? A gente antecipa. Então, todo esse processo, cada detalhezinho de pegar recepcionar o paciente no elevador, colocar um propé, servir um café, chamando ele pelo nome, mostrar que aquela pessoa ela está pagando por aquela experiência que justifica, porque senão, se eu for ter um atendimento, eu quero high ticket, eu quero a clínica que opta ali por trabalhar com high ticket, o que o médico vai? Às vezes vai manter o mesmo faturamento de uma clínica popular ali que atende num volume absurdo. Só que o que ele opta? Vou atender menos pacientes, mas dar mais atenção, ter mais qualidade. Então, assim, não é... Quando a gente fala disso, não é a questão da ganância, e sim o posicionamento. Qual que é o meu modo de trabalho que eu quero seguir? Eu quero atender menos, mas com mais qualidade, para manter um nível de faturamento igual uma pessoa ali que atende muito, mas não uma consulta de 10, 15 minutos. O que é certo e o que é errado? Vai de acordo com o perfil de cada médico, do que a pessoa quer seguir, se vai atender convênio, não vai. Mas o que a gente está falando aqui é exclusivamente para as pessoas que querem ter uma qualidade de vida, poder, vamos dizer, escolher o paciente que vai atender, mas para ela chegar a esse nível, ela tem que pagar o preço. O que é pagar o preço? Seguir todas essas etapas que a Andréia está falando. São etapas simples, mas que no dia a dia da gestão dão muito trabalho. E são esquecidas. E olha que interessante, outra dica de ouro. O paciente high ticket, você tem que sempre ter em mente que ele precisa pensar que está pagando barato. Como é isso? É tudo tão especial, tão único, tão exclusivo, que o valor cobrado é só uma consequência de todo o tratamento especial que ele recebe. Então eu sempre tenho isso em mente. A pessoa tem que ser tão bem tratada, tudo tem que ser tão bem feito, tem que ser tão assim, hotel de luxo. Entra num hotel de luxo para conhecer. Você vai falar assim, uau. Então a pessoa tem que ter o uau com você. Porque o valor é o de menos. Eu falo que a venda é só a consequência de uma estrutura de atendimento, de consulta, de avaliação correta, de passar para esse paciente realmente o que ele precisa, a segurança que ele vai ter no tratamento. Então, isso é que é o diferencial para atender um paciente high ticket. Você falou uma coisa muito importante, eu dei um treinamento que fiz um corte lá e que viralizou um pouquinho falando do brilho no olho. E isso que você está falando do quê? Você ter essa mentalidade daquilo que você está vendendo, ele é barato por tudo aquilo que você está entregando, você vai ter mais firmeza na fala, você vai ter mais convicção na hora de vender. E às vezes, o que mais prejudica, principalmente no comercial 1, o processo e o resultado do médico o SDR ali, ele não vai, às vezes, ser o perfil high ticket, vai comprometer muita parte da renda familiar dela para ter acesso a um médico desse. Eu faço muito essa analogia ao vendedor da Porsche. Nem sempre o vendedor que está ali na Porsche, ele vai ter condição de comprar um Porsche. Mas não é porque ele não tem condição financeira que ele acha caro. Ele separa muito bem as coisas. Olha, tem o seu valor. Eu não ter a condição, tudo bem, mas eu tenho que passar esse valor, esse brilho no olho para quem tem. E às vezes a equipe comercial não enxerga esse valor no médico. Precisa entender isso. Então a gente tem 2 fluxos comerciais. Presta atenção. O primeiro fluxo comercial é trazer o paciente de fora para dentro da clínica. E o segundo fluxo comercial é o médico e a pessoa, o gestor comercial, vender a empresa para a equipe. Isso Precisa acontecer a todo momento. A gente bate muito na tecla. Vamos falar da Porsche.
Eu posso trabalhar vendendo Porsche e não ter dinheiro para comprar uma Porsche, mas eu sei que é o melhor carro, eu sei que é a melhor tecnologia, que é a segurança, que é um design. Então, o profissional dentro da sua clínica, ele precisa te endeusar, te admirar, se inspirar em você. O que você, profissional da saúde, está fazendo para que as pessoas que estão ali no seu ecossistema tenham essa percepção? Você treina a sua equipe? Você tem tempo para conversar com a sua equipe? Você entrega valor para a sua equipe? Por exemplo, eu vejo muitos médicos consumindo vários cursos, pagando consultorias caras, mas só ele está bebendo dessa fonte. E o restante da sua equipe? Tem vivenciado aquilo que você vive? Você paga, às vezes, um restaurante de luxo para a sua equipe conhecer? Saber o que é um high ticket? Tem que investir. Qual é o uniforme que a sua equipe usa? É um uniforme alinhado? É um uniforme bom? Um sapato? Estão todos ali enquadrados? Ou só você? A sua empresa está bem estruturada, está pintada, tem luz falhando? Tudo isso, você está servindo um café numa xícara riscada, ou com tudo isso é percebido pelo seu cliente. Então, a equipe precisa ser apaixonada no seu trabalho, nos seus resultados, tem que falar com orgulho de você e tem que estar alinhada a você. Não é só o médico, uma andorinha não faz verão. É todo o contexto. Onde você senta, se o seu chão está limpo, o banheiro está perfumado, está impecável, qual é o cheiro da sua clínica, qual é o som que a sua clínica toca. Ela traz tranquilidade, leveza, como é a forma que as pessoas abordam o seu paciente. É uma clínica barulhenta ou é uma clínica clean, que você está ali, todo mundo fala baixinho, todo mundo fala o português correto. Então, tudo isso faz parte do high ticket. Bom, eu gostaria de agradecer a Andréia. E aí, vamos deixar aquele gostinho de quero mais. Comenta aqui embaixo se você quer a parte 2 desse vídeo sobre o que não fazer no processo de atendimento, que nós gravaremos para vocês. Andréia, deixe seu contato, suas redes sociais aqui para o pessoal. É só me buscar aí no YouTube, Andréa Souza. Também tem o Instagram, eu sou Andréa Souza, e tem os links lá dos meus contatos. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente pode falar mais sobre isso. Tá bom? Tchau, tchau. Agradeço vocês. Tchau, tchau.